Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 336 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que prometeu nesse ano se envolver mais com política, olha aí. Sim, pegue eu aí, todo mundo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Pedro Dus, que vai esclarecer pra gente tudo sobre o que é direita, esquerda, Estado de Direito. De que lado devemos ficar? De que lado? Né, Pedro? E aí, gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui, Paulinho e Adriana. Muito bom, privilégio. Eu já ia dar um bom dia aqui, né? Mas boa tarde. Adianta. A hora que você estiver ouvindo esse podcast vai estar bom. Tá valendo. E nós estamos aqui com o incrível, o brilhante, o meu amigo e meu primo, Davi Lago, escritor e nosso queridão. Olá, gente. Pedro, meu primo. Nós somos primos porque carregamos no sobrenome o Pereira. Quantos Pedro Lucas Dulce Pereira e eu, Davi Pereira do Lago. E vocês são exatamente os dois suprimem o primo. Mas eu tenho uma omissão, dada a regra em geral, é o primeiro nome e o último. Já o Pedro escolheram por mim. Colocou o Dulce italiano pra ficar mais chique, né? E fica a dúvida, né? Se é Dulce ou se é Dulce. Dutch. Me chamando, tá bom. Pode ser Dulce, pode ser Dutch, tá ótimo. E nós estamos aqui em ano eleitoral, de eleições majoritárias, mais do que ano de Copa do Mundo, né? É ano de eleições majoritárias. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de uma tradução para nossa realidade desses termos que a gente usa por aí. Nós vamos tentar nos situar, entender o nosso envolvimento com política e ver o que a gente pode fazer de diferença nesse ano e nos próximos que virão aí. E ó, eu digo mais, eu acho que as pessoas vão estar muito mais de verde e amarelo nas eleições do que na Copa, hein? Verdade. Deveriam, se não tivessem, deveriam. O Davi Lago está lançando pela Mundo Cristão Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas de poder. Eu digo que tu és um homem de coragem, viu? Falar disso nessa época agora é um vespeiro. Já recebeu muito tomate, muita gritaria ou ainda não? Não, ainda não. Graças a Deus não. Mas realmente são dois temas que ninguém gosta de falar. Igreja evangélica e política. Ainda mais junto. Então. Mas é um tema, talvez por isso, tão necessário da gente conversar, né? Porque afinal de contas, quando se caminha para uma maioria estatística de protestantes, vamos usar aqui, só um combinado aqui, Pedro, vamos usar a palavra evangélico, grupos que têm uma maior ou menor ligação com a reforma protestante, sim, mas beleza, que estão nessa nuvem, ou como dizem hoje, uma nebulosa. Até porque as estatísticas trazem como evangélicos. Evangélicos, né? Pentecostais, não pentecostais, terço, novos, né, pentecostais, desigrejados. No fundo, todos sabemos que tem maior ou menor implicação com a reforma protestante. E acho que esse é um primeiro ponto, não tirar o corpo fora agora. Porque é muito fácil tirar o corpo fora. Isso aí não é eu, isso aí não me representa. Então, assim, é um momento que a gente tem que levar as coisas valendo. Não se pode fingir que não tem esse grupo no Brasil. Então, dos dois lados em questão, o Brasil não pode fingir que não tem esse grupo e esse grupo não pode fingir mais que não existe o Brasil. É um momento de amadurecermos essas conversas e a nossa tentativa, obviamente, junto com o Movimento Mosaico, junto aqui com a CEPAL, né, durante o qual estamos gravando aqui essa conversa, junto, claro, com uma rede de pessoas que procuram aplicar de modo concreto o evangelho nas questões concretas. Afinal de contas, não é o livro de ideias dos apóstolos, é o livro de atos dos apóstolos. Olha só! E ato é o quê? É ação! Acabou de sair uma pesquisa sobre as intenções de voto desse ano. Os nulos estão ganhando de qualquer outro candidato, né? Quase 30%. Há uma decepção generalizada, principalmente se a gente pensar nas eleições majoritárias, por exemplo, em 2014, que houve uma polarização imensa. Aí isso foi muito sentido nas igrejas locais, assim, gente que era amigo de muitos anos, ministérios foram assim rompidos por polarização política. Então há um desencantamento. Eu acho que as iniciativas como a do Davi em escrever e estar sempre falando quanto a isso, para mudar um pouco as categorias do jogo político, são muito necessárias. Porque no vício dessa polarização, as pessoas não veem sair do que elas pensam. Vou votar no... Mas isso também é o paradoxo que chama isso aí, ó. O que Ricardo já diria aqui? Como já diria grande Maurílio da Mãe. Porque assim, eu percebi também que tem muitas pessoas que não tinham tanto conhecimento de política e não conheciam
conheciam tanto as plataformas dos candidatos e dos partidos e acabavam votando Maria vai com as outras. E agora as pessoas conhecendo um pouquinho mais, aí elas falam, esse não presta, então vou anular. E também o conhecimento tá trazendo esse certo medo pras pessoas também, né? Acho que a gente tem que voltar pra entender um pouquinho na história recente brasileira e evangélica, né? A gente passou por uma fase muito complicada em que a gente não podia se expressar durante a ditadura militar e tudo mais. Depois veio a liberdade e a gente começou a poder se expressar. Só que, por outro lado, gerou uma decepção muito grande e a igreja, por não querer se envolver com o mundo, ficou mais recuada ainda em todo esse processo, né? Como é que vocês enxergam a realidade que a gente tá vivendo hoje baseado em tudo isso que a gente passou nesses últimos poucos anos de democracia? Eu acho importante e apropriado traçarmos esse panorama, ou como gosto de dizer meu primo Pedro Dulce, essa arqueologia dos acontecimentos, porque ela ajuda a esclarecer o que está acontecendo. Muitas das pessoas que estão opinando, né, esse grande viés opinativo que caracteriza o nosso momento, são pessoas que têm às vezes 5 anos de conversão, né, a fé cristã, 10 anos, elas não têm nem onde consultar. Aliás, Pedro, eu sugiro aqui, nessa conversa, nós montamos uma força-tarefa e escrever isso, por exemplo, trajetória social do protestantismo brasileiro. Não tem um lugar onde nós podemos encontrar, é muito fragmentado. Isso ajudaria a dar um norte. Por exemplo, vai antes da ditadura, né? Para usar aqui aqueles tipos ideais clássicos das ciências da religião, tão defasados, mas ajudam de modo didático entendermos o que está acontecendo. O protestantismo vem de um protestantismo de invasão para um protestantismo de migração, para um protestantismo missional, e aí chega num protestantismo, vamos dizer, nativo, nos anos agora 60, 70, começa a surgir uma característica própria da igreja evangélica brasileira. E nós não podemos descolar da história, porque durante muito tempo tivemos uma postura, às vezes simplista, aquela postura do vereador despachante da igreja, mas tem que colocar em contexto, né, o que é dito hoje, a história das mentalidades. Naquele contexto, de décadas atrás, gente, se não tem um vereador protestante muitas vezes, coisa simples, quer fazer um evento na igreja, fechar uma rua, uma programação, tem que avisar a prefeitura. Fazer isso. Se você vai para a obra Os Pioneiros, do reverendo Alderi Souza de Matos, historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele mostra de modo escancarado lá a dificuldade que era para os protestantes no final do século XIX sequer comprar muitas vezes tijolos para erguer os seus locais de culto. Era proibido, havia essa proibição. Então nós temos que entender que durante muito tempo, isso, para usar também uma palavra da moda, resistência. O protestantismo foi a resistência, era um modus de mantermos a nossa tradição, a nossa identidade. O que não existe mais hoje. O que eu proponho, inclusive, na obra é isso. Se nós não fizermos um shift, uma mudança, não tiver um turning point, uma expansão do nosso modo de compreender, e fico muito à vontade de falar isso do lado do Pedro, que talvez tenha a principal obra teológica nesse sentido em português, que é a Ortodoxia Integral, essa conciliação da prática e da teoria na concretude brasileira, se a gente não fizer esse shift, nós caminhamos para ser uma tirania da maioria. Esse tem sido minha tônica da minha dissertação, dos meus estudos agora de qualificação para o doutorado, sobre violência política. Se a igreja... Eu concluo aqui minha fala assim, nesse momento, eu quero falar mais. Se nós não fizermos um shift de mentalidade agora, nesse momento, caminhamos com muita ousadia para nos tornarmos uma terrível e depravada tirania da maioria que nós não queremos. Isso que o Davi acabou de falar é importante que, por um lado, a gente então tem que ter um pouco mais de misericórdia a alguns equívocos que acontecem por ser, além de uma democracia muito jovem, uma participação evangélica muito jovem também, isso que a gente acabou de falar, assim, em âmbitos oficiais, né, havia uma resistência paralela com onde isso acontecia, século XIX, etc., começo do XX, mas por outro lado também é uma oportunidade, então a gente tem que ter misericórdia, mas a gente também tem que saber o tempo em que nós estamos vivendo. É a oportunidade que a gente tem de ocupar agora de maneira qualificada esses espaços, sem ficar cedendo a categorias que não são da nossa mentalidade de pensar, cedendo a plataformas políticas que não fazem o interesse de uma agenda para o reino de Deus, e isso, então assim, nós estamos num principal momento que a gente tem de ação pública. Então, e até você falando assim, com relação a essa questão imperativa e falta de tolerância mesmo, muitas vezes das pessoas falarem, de se tornar uma política muito agressiva, né? As pessoas estão muito agressivas hoje em dia falando. Eu acho que antes de mais nada, antes da gente pedir também para as pessoas se envolverem nas questões políticas e conhecerem a fundo todo o cenário, todo o linguajar, todas as plataformas, as pessoas primeiro têm que se despedir de qualquer preconceito, né? Porque, por exemplo, eu não conheço muito bem o seu lado de política mesmo, né? De oposição, de mais reformadora, a sua posição política. Algumas pessoas têm facilidade de ouvir o semelhante, porque tá dentro da sua bolha. Por
exemplo, se eu tenho mais um lado esquerdo ou tenho um lado mais direito e o cara dentro da minha bolha, ele tem uma voz pra falar, eu vou parar tudo e vou ouvir. Agora, se é um cara que ele é totalmente esquerdo e eu sou de outra posição política, muitas vezes as pessoas não param e nem ouvem, sabe? Não ouve, não tem um Não existe um diálogo, né? Não existe um diálogo. Então, eu acho que assim, a gente precisa se envolver sim, mas primeiro a gente tem que voltar nos primórdios de por que existe, por que existe o Estado de Direito, por que existe leis, regras e regimentos da política. E assim, lógico que existem jogos de interesse, isso em qualquer área, mas a gente tem que pensar que tudo isso é para promover a normalidade da situação e não o caos, né? O que a gente tem de crença popular é que ninguém que chega no poder é honesto, né? Todo mundo tá lá com interesse pessoal, todo mundo tá lá para defender a sua turma e tudo mais. Quando a gente vê um evangélico se envolvendo com a política, a gente já pensa automaticamente. Aí já você quer se alguma corrompeu. Coisa. O Davi Lago vai ser candidato fácil daqui a... Eu voto, hein? Eu voto. Se candidatar, eu escreveu voto. o Brasil Polifônico, daqui você vai... Você quer ser candidato? Não? Vamos continuar a conversa. Não, podemos falar sobre isso. Nós temos exemplos. Eu vou falar 2 pontos. Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu quero pontuar sobre a questão da polarização e do preconceito. Veja bem, polarização é extremamente desejável, especialmente numa democracia, né? Numa tirania, num totalitarismo, numa ditadura, não se quer debate de ideias, né? Pelo contrário, você vê que os regimes totalitários, a primeira coisa que eles fazem é proibir a Bíblia, é proibir o acesso à informação, né? Sim, para manter o status quo. Então, né? a polarização faz parte da saúde de um povo. Só que o que está acontecendo no Brasil não é polarização, é até um uso equivocado. É uma guerra cultural, é uma guerra pela guerra, uma disputa simplesmente pelo poder. É uma polarização autodestrutiva. Não é um diálogo, são monólogos simultâneos. Nós temos dito isso constantemente nas nossas reuniões. O pessoal tá cada um falando sozinho de um modo surdo, absurdo, alienado. Então não tem refinamento de ideias. Então eu acho que esse seria um primeiro passo. Trazer as pessoas para a mesa da razão. Sair da superstição. A ideologia é o ópio do povo, atualizando Marx, Pedro. A ideologia é o ópio do povo e ela pode assumir uma forma religiosa, partidária, cultural. Então, assim, a primeira coisa é essa. Nós não temos que ter medo de polarizar. Nós não temos que ter medo dos jovens interessados pela política. Isso é saudável. Desde a reabertura democrática, que não há um interesse tão efervescente da juventude pelas questões nacionais. Isso é bom, a virtude cívica, a cidadania. Agora, o que nós devemos afastar e tirar é a polarização inútil. Então, talvez esse seja um primeiro ponto. Até agora, começando a responder à segunda pergunta. Na nossa tradição cristã, protestante, né, na qual nos inserimos assumidamente, reconhecemos, nós vamos encontrar um espectro vasto também de modos de cidadania, dependendo da época do país e do momento. Por exemplo, Calvino, Kuyper foram pessoas, servos de Deus, que entraram frontalmente na arena pública, na arena política, para resolver problemas gravíssimos. E como foi encarado isso pela igreja da época? Com apoio absoluto. Calvino foi virtualmente aclamado, praticamente aclamado no seu tempo como preceptor ali de Genebra. Em segundo lugar, existe uma forma de participação mais oblíqua. Por exemplo, o pastor Batista Martin Luther King, algo como o pastor Antônio Carlos Costa vem realizando no Brasil, Sérgio Queiroz, um modo de plantação de universidades, de projetos sociais. Existe uma terceira maneira, mais apartidária, mais, assim, vamos dizer, preservando na esfera das orações democráticas, conforme orientadas por Paulo, como é o caso do pastor evangelista recém-falecido, Billy Graham, que foi conselheiro de vários presidentes. Veja bem, no momento que nós estamos no Brasil, maioria nominal cristã nós sempre tivemos. 87% dos brasileiros professam ser cristãos de acordo com o IBGE. Talvez seja um momento de nós darmos essas duas ênfases. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas, engajadas em questões sociais, como o Fábio, que está aqui no CEPAL, e tantos outros. E também nós precisamos agora sim de pessoas na arena pública. E lembrando que política, ela é encarnada, ela é feita a partir das decisões concretas que são tomadas e não simplesmente de tipos ideais. Por isso que precisamos começar primeiro chamar a mesa da razão e segundo, quem estiver nessa mesa, precisamos refundar a república ou fundar a república, começar a conversar de um modo arrazoado, de um modo concatenado, de um modo sistemático os problemas reais do Brasil. A partir daí é possível ter então vieses políticos, decisões políticas, mas é necessário antes dar um passo atrás de o que é o Brasil. Que Brasil queremos? Ninguém hoje, nenhum partido, nenhuma ideologia está à altura dos problemas que estamos vivendo. Então talvez, só a Globo curto prazo, nisso. os políticos vão continuar sendo
eleitos. Os políticos vão continuar sendo eleitos. Mas algo que eu tenho feito intencionalmente, de modo aberto, conversando com todo mundo nesse livro precisamos reunir pessoas dispostas a pensar o Brasil. Esse talvez seja a nossa prioridade da nossa geração. Quantos anos vocês têm? Desculpa falar, faixa dos 30. Estamos na faixa dos 30. Faixa dos 30. A faixa dos 30 anos, nós temos que começar a pensar o Brasil. É um projeto médio e longo prazo. A curto prazo, ainda, como o Pedro disse, tem muitos improvisos, tem muitos erros que serão cometidos, e uma geração como a nossa, na faixa dos 30, eu não vejo uma razão de se queimar entrando nesse redemoinho. Talvez seja um momento de nós começarmos a construir uma narrativa sólida, consistente. Isso que o Davi falou é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, participação política, a pessoa diretamente associa com ficar membro de algum partido, candidatar e coisas do gênero. Mas esses exemplos históricos que ele deu são bons pra gente pensar numa participação pública ampla. Porque, por exemplo, como os dois exemplos que ele citou, Calvino não era cidadão de Genebra, por exemplo, mas a influência dele era majoritária lá. Mesmo então, ele fazia um trabalho meio que de lobista, mas ele estava lá... Nos termos atuais, seria até pejorativo dizer exatamente, dizer que ele era um lobista, mas ele fazia esse trabalho ao redor. O Kuyper não, já era um cidadão holandês, foi primeiro-ministro, ocupou várias casas do parlamento. Mas agora, se a gente for retroceder, quanto que o cristão está envolvido com isso, a gente pode voltar a Santo Agostinho, a Cidade de Deus, quando ele escreveu sobre o declínio do Império Romano, um dos maiores impérios que a gente já presenciou aqui. E ele estava escrevendo, dizendo, olha, vocês são governados por amores que são contrários ao amor do Evangelho, da Cidade de Deus, dos cidadãos do reino. Então tem uma longa tradição que o cristão pode se informar. Aquilo que o Davi falou, às vezes a pessoa tem 5 anos de convertido e não conhece nada sobre isso. E é interessante, por exemplo, o próprio Calvino, ele mesmo influenciou de modos distintos. Em vida, como o Pedro disse, como uma figura que pregava no púlpito, que influenciava príncipes. Só que depois de morto, através dos seus textos e dos seus estudos, como o famoso capítulo 20 do livro 4 das Institutas, o chamado capítulo político, ele influenciou literalmente, de modo direto, o fermento democrático que nasceu nos Estados Unidos. Isso. Porque ele, ao estabelecer, inclusive, os modos de governo na igreja, ele se baseia no texto de Atos, no Atos 14, onde ele fala que a eleição por voto era mais legítima do que a imposição de um nome. Isso. Esse fermento democrático que existe na tradição calvinista gerou, por exemplo, os Estados Unidos da América, o sistema democrático representativo por excelência da modernidade. Então, às vezes, uma mesma pessoa pode influenciar na esfera pública de modos diferentes. Então, e uma coisa que eu acho interessante também é que a gente precisa, como conhecedores do sistema e como funciona, também desmistificar muito a coisa, né? Porque as pessoas têm essa questão de que não adianta um bom cristão levantar todos os problemas, levantar solução, fazer uma voz, e aí isso chega, bate lá numa esfera pública, numa esfera política, e isso não acontece, bate e volta. E isso não, e não existe um projeto que seja aprovado lá, e a gente escuta muito isso, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? Resgata a palavra que você citou há pouco, a palavra paradoxo. A postura cristã na política é uma condição paradoxal, é uma condição de tensão. Paulo termina Atos capítulo 28 no meio de um processo numa casa alugada, porém ele tinha dinheiro para pagar a casa e liberdade para pregar. Essa tensão caracteriza o cristão na arena pública. Então, veja bem, aos cristãos que estão em Éfeso e em Cristo, aos cristãos que estão no Brasil e em Cristo, essa nossa dupla cidadania, com essa longo estudo. Então, por exemplo, se nós ficamos só na dimensão da terra, podemos cair na tentação de Satanás. Ele só mostra as coisas da terra. Vamos transformar tudo em pão e com isso provaremos que somos filhos de Deus. Que discurso sedutor. Vamos transformar, vamos mudar o mundo, como os jovens dizem. É Satanás falando. Então é necessário ter a dimensão do céu. Então as bem-aventuranças, eu acho que Jesus consegue, ele mostra isso, podemos perceber isso de um modo muito bonito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, os que choram serão consolados e os mansos herdarão a terra. Sempre em intenção. Aí os perseguidos por causa da justiça deles é o reino dos céus. Depois ele vai falar do sal da terra. Depois ele vai falar assim, brilhe sua luz diante dos homens. Sim, sempre bate na terra e glorifica no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Você vai ver esse céu e terra, e terra, entre em memória de mim até que eu volte. Atenção cristã, atenção, ela é difícil, não é fácil. Ninguém está falando aqui que é uma resposta fácil, mas é o nosso chamado. Creio que do mesmo modo como o Senhor disse a Noé, construa a arca, o mesmo Senhor que disse, entra na arca,
É o mesmo Senhor que disse, agora saia da arca. Sim. Ficar na arca na hora de sair é pecado, e é meio que um momento de nós e buscar sairmos. O reino de Deus e toda a sua justiça também, né? Eu acho que a gente conhecendo um pouco sobre a questão dos direitos humanos, do que é uma democracia, né? Da própria palavra democracia. O letramento e a gente sinalizar político, isso. o letramento democrático é basilar. Mas você acha que existe algum tipo de medo, por exemplo, no seu caso, você como uma pessoa pública e uma pessoa que está trazendo muito à luz, eu acho muito legal o trabalho que você está fazendo por causa disso. Acaba sendo uma ponte entre a questão do direito, que de uma certa forma é difícil para a grande massa entender o que diz tudo isso, e você traz de uma forma muito simples para as pessoas entenderem. A ideia é justamente essa. Por exemplo, o que eu tentei fazer no livro foi justamente isso. O livro não tem nada mirabolante, absolutamente nada mirabolante. Não tem as palavras arquetepéticas que o que eu procurei fazer, Paulinho, querida, Pedro, foi simples, ouvintes. Eu tentei sistematizar, colocar de um modo didático o que é consensual em outras áreas. Por exemplo, as gerações de direito, que é algo que um aluno de direito do segundo período aprende, a era dos direitos, a primeira fase dos direitos, os direitos liberais, depois os direitos sociais com influência do marxismo e do socialismo, depois os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana no pós-guerra. Essas 3 gerações de direitos consolidados, agora é chamada uma 4ª geração de direitos difusos, os direitos de ecologia. Isso que às vezes para um aluno de direito, no segundo período nós aprendemos em teoria do Estado, terceiro período da faculdade de Direito, é algo que não vai ser visto nem numa pós-graduação do curso de Teologia. Ao mesmo tempo que um aluno de Direito quer falar às vezes de laicismo sem entender uma linha de teologia e de história das religiões. Então, a modernidade, o momento atual caracterizado por uma sociedade hipercomplexa, a dessincronia de informações, às vezes não é nem fake news, mas o fato de ser uma informação desencontrada, fora de contexto, acaba que se torna uma fake news. Então a tentativa desse livro é trazer numa linguagem simples o que é básico para um aluno de direito, o que é básico para um ativista de direitos humanos, o que é básico para um pastor protestante, né? O que é básico, às vezes, para um padre também. E tirar desse modo esses preconceitos. Por exemplo, 2 preconceitos inúteis que não tem sentido sustentar no século XXI. Primeiro, os crentes que falam assim, para ser uma pessoa moralmente boa, que ajuda os pobres, tem que ser crente. O ateu, gente, Betinho era um cético, um ateu declarado, que foi um dos maiores ativistas sociais do Brasil. E por outro lado, o velho sofisma, crente é ignorante, crente é estúpido. É só olhar pro Pedro, aqui do nosso lado, que nós chegamos à conclusão em tempo real que é mentira. Que ele é um gênio, né? É um gênio, né? Quem tem amigo tem tudo mesmo. E ainda tem outro pontinho aí, ponto 3, né? Eu não sou presbiteriana, mas eu acrescentaria mais um ponto aí, de que crente e política não se misturam. Sim. Crente e você tentar entender todas essas esferas da política. O que não mistura é a igreja com a política. Isso. A igreja com o Estado, né? A igreja, o meu reino não é desse mundo, Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja não é um partido. Isso para outra esfera. Isso, a igreja não é um partido político. Os primeiros cristãos viviam num período de pior oposição política e não montaram um partido político. Eles anunciavam o reino, Jesus, por onde quer que fossem, de acordo com Atos. Então, a igreja, o corpo de Cristo, tem que anunciar o reino de Deus, a sua justiça, a salvação, que é em Cristo Jesus, que é escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Agora, existem cristãos vocacionados, separados para todas as esferas da sociedade. Existem cristãos preparados, habilitados, qualificados para falarem nesses locais. E aí aqui é um vasto espectro bíblico e histórico. É uma vocação. Eu falo, por exemplo, eu não tenho chamado para salvar os golfinhos, mas alguém tem, entendeu? E eu não tenho, eu não sei. E aí, com certeza, tem uma pessoa que tem um chamado para fazer essa ponte, uma visão mais ampla de participação pública. A gente pensa que bem comum participação pública se restringe a voto, a eleição, que essas questões estão mais acaloradas agora, mas pensa, a vocação feita com bens diferentes, ou na linguagem cristã, os dons diferentes que Deus deu pro bem comum, para cuidar bem. Olha, o Oliver O'Donovan, que é professor de história lá em Cambridge, citando 2 trechos das cartas de Ambrósio de Milão, falando sobre a igreja, e ela visava o bem público da república. Eu vejo como que a ideia de esfera pública foi criada pela eclésia, né? O Davi trabalha isso um dos capítulos
no livro. Então, assim, eles não montaram um outro partido, era uma instituição transpolítica, justamente porque ela não é desse mundo, como o Davi colocou. Ela é transpolítica e ela, então, dava base para a gente poder ressignificar todas essas atividades históricas na política, na arte, na ciência, fazendo com que a gente fizesse tudo isso agora governado por um outro amor da cidade de Deus. Isso é uma ação pública, isso é pro bem público. E pessoas que não são da nossa fé vão ser beneficiados, como também nós vamos ser beneficiados. Enxergar a glória de Deus, né? Claro, e a gente também vai ser beneficiada por trabalho de outras pessoas por causa da graça comum de Deus sobre todas as coisas. Esse programa aqui está entrando no ar no mesmo dia que o BTcast está entrando no ar, com o mesmo Davi Lago participando. Olha só, ele está em 2 programas ao mesmo tempo. Ele é muito chique, gente. Eu não sabia disso, eu não sabia que vocês têm essa articulação. Cuidado, viu, gente? Eles estão articulados. Falando de articulação política, na podosfera tá tudo articulado. A gente tem que se unir, não é? Parabéns. Uma alegria. Eu conversei com o Bibo, né? A gente falou, vamos gravar um programa juntos, né? E que um não seja a repetição do outro. Então a gente conversou alguns temas para que eles sejam complementares. Então, se você ouviu aqui primeiro, vai lá, ouve o BTcast também e confere a continuação da conversa lá com o Davi. Mas uma coisa que o Bibo me falou, ele falou, não deu tempo de entrar na questão da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, que é um dos capítulos aqui do seu livro Brasil Polifônico. Por que você acha? Você começa o capítulo aqui dizendo que essa é uma discussão que carece de reflexão urgente e ponderada nesse momento de embate entre as estruturas de poder do Brasil e os evangélicos. Qual que é a questão da laicidade? Por que ela é tão importante de ser discutida? Ela é importante porque a laicidade, ela é a base teórica da liberdade religiosa. São 2 faces da mesma moeda. Se não tem laicidade na estrutura do desenho do Estado, ele já tem alguma ideologia no controle ou alguma religião no controle, o que caminha para ser uma teocracia ou uma ditadura ou um totalitarismo. Então esse é um artifício teórico, a laicidade, que garante a coexistência de múltiplos pontos de vista em uma sociedade, né, no mundo plural. E por que isso é urgente? Pelos 2 lados da questão. Você vê, por um lado, pessoas, vamos ser bem específicos com relação a nós, os protestantes evangélicos, que tentam desqualificar uma pessoa pelo simples fato dela ser evangélica. Ora, todo cidadão é igual perante a lei. O evangélico não tem menos e nem mais direitos que ninguém. Ele pode se candidatar, não é a religião dele que determina. Ele não é menos cidadão, ele não é um cidadão de segunda classe por ser um pentecostal, um calvinista, um evangélico, seja o que for. E por outro lado, isso serve também para dentro do nosso caso da igreja evangélica, que no seu discurso muitas vezes beira literalmente uma tirania da maioria evangélica, como se as outras pessoas não tivessem respeito, como se as outras pessoas não existissem. Então, cravar essa separação, que hoje é importante lembrar, é um consenso cristão, tanto no protestantismo, podemos pegar aí os nossos últimos documentos lá do Pacto de Lausanne, como no catolicismo. Esse é um consenso católico protestante com relação ao que o cristão espera na arena pública no século XXI. Uma grande coisa, a liberdade para anunciar o evangelho. Inclusive o Papa Francisco, na sua fala na CNBB no Brasil, ele diz isso explicitamente para os bispos brasileiros. Ele fala, olha, na arena política, nós como católicos exigimos uma coisa, a liberdade para pregar o evangelho. Ora, isso é liberdade, existe no Brasil. Nós não estamos numa Coreia do Norte, nós não estamos numa China onde está tendo uma nova escalada de perseguição à fé cristã, que tinha arrefecido, mas voltou com muita força. Nós no Brasil não podemos nos comportar como evangélicos como se estivéssemos sendo perseguidos, porque nós não estamos sendo perseguidos. Não estamos. Não adianta criar uma paranoia, nós não estamos, nós somos de fato a maioria numérica. Podemos não fazer o mesmo barulho, às vezes na mídia, não detemos controles de estruturas de poder. Isso, né? É triste. Mas nós você vê que tem uma maioria numérica, então, mas não está fazendo desarticulação. diferença. Essa questão tem que ser trazida com seriedade para que vivamos numa república. O sol nasce sobre justos e injustos, Deus faz chover sobre bons e maus, e nós devemos orar por todas as pessoas. São princípios básicos da fé cristã na política. E é importante dizer que a liberdade religiosa não é só pra gente, né? Pra todas as pessoas. Exatamente o que eu ia falar. E outro lado, e também é importante dizer que Estado laico não é Estado ateu.
Não é laicidade é diferente de laicismo. Porque o laicismo é quando a laicidade se torna uma ideologia. Quer dizer, eu sou antirreligioso. Eu uso, inclusive, um excerto do texto Trópicos Utópicos, do Eduardo Genetti, reconhecido economista brasileiro, um dos nossos grandes intelectuais contemporâneos, que sequer é evangélico protestante, e Eduardo Genetti fala isso, que o laicismo, ou seja, a ética dos novos ateus, esse ceticismo beligerante que quer extirpar todo tipo de religião, cai numa contradição, porque eles mesmos viram uma religião e, de acordo com o Genetti, a obtusa amor das religiões. Então, laicidade é diferente de laicismo. O que o cristão, inclusive, nós protestantes somos parte dos criadores desses conceitos, no braço americano, obviamente junto com aquilo que aconteceu na Revolução Francesa. Mas o protestantismo participou do cerne dessa construção teórica chamada laicidade, que não pode desembocar em laicismo. Agora, laicidade e liberdade religiosa é o bom para todos. Tem um versículo que eu gosto muito, assim, tá lá em Hebreus, que fala sobre Abraão. Volta um pouco que o Davi tinha falado, mas fala um pouco sobre, de maneira geral, a fé cristã e a política. Tá lá em Hebreus 11, versículo 10, que fala que Abraão, pela fé, saiu e obedeceu ao Senhor de uma terra que ele não conhecia. E tem um texto político aqui que a gente esquece. Fala assim: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos e planejada e construída por Deus. Ou em outras traduções, que tem Deus como construtor e o arquiteto. Então isso mostra a cidade para a qual a nossa teleologia, ou seja, a nossa finalidade, para onde a gente está indo, não é construir os nossos reinos evangélicos aqui no Brasil. A gente está trabalhando, sinalizando uma cidade que tem como construtor Deus. Ele é o arquiteto, ou seja, ele que arquitetou e ele que planejou e ele que está construindo a cidade a qual nós apontamos com as nossas coisas. Isso redireciona o nosso trabalho em cada uma das esferas onde a gente está. A igreja como vanguarda do reino, a igreja como sinal do reino, a igreja como uma testemunha do reino vindouro do Senhor. E nós não construímos os nossos próprios impérios, os nossos próprios mega impérios evangélicos, que infelizmente às vezes é o que acontece. Nós temos que romper. A história se escreve pra frente e na frente está o reino de Deus. E não rola um medinho assim, não? De fazer por conta do poder e... Sim, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo assim, bem supérfluo, mas teve uma cidade em que estava tendo muito problema com relação à coleta de lixo. E aí um grupo de cristãos na igreja proporam um projeto para coleta de lixo, que foi um projeto super interessante, e o projeto não foi aprovado por conta da licitação. Interesses, né? Teve a licitação para uma empresa, para uma devida empresa fazer a coleta de lixo, e a conversa que foi não mexa com o lixo da nossa cidade. E aí as pessoas, elas ficaram muito assustadas e falaram: é complicado a gente querer sinalizar o reino de Deus através do bem comum para a comunidade, para a sociedade, e bater de frente com esse tipo de situação. E aí por isso que eu pergunto pra você, se não rola um medinho mesmo, né, dessa questão de você levantar esse tipo de bandeira, e o que falar pra essas pessoas de: olha, Adri, legal, eu acho que é interessante, a gente tem que ser sal e luz de fato mesmo, conhecer democracia e trazer tudo isso à luz pública para as pessoas e a gente fazer uma diferença. E aí houve um negócio de não mexe com o lixo da nossa cidade. Ai, como que a gente vai falar pras pessoas aqui? Porque nesse programa a gente quer muito incentivar todo mundo e cutucar, né? E aí, o que a gente fala pra eles? Existe um equívoco que é confundir conversão com inversão. Fala-se que conversão é uma guinada a 180 graus. Isso não é bíblico, em nenhum lugar da Bíblia fala isso, porque 180 graus é inversão. Até etimologicamente no latim, inverter, virar ao contrário. Conversão não é mudança de rota, é a transformação do viajante pelo poder de Deus. É sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Exemplo, o próprio apóstolo Paulo estava indo para Damasco dar voto de morte contra as pessoas. E ele relata 3 vezes a sua experiência de mudança, de conversão, de transformação de vida. Para onde ele vai depois que ele levanta? Para Damasco, ofertar vida. E muitas vezes nós falamos assim: não, a pessoa, para se tornar um cristão, ela tem que parar de... O menino fala assim: eu vou ser um jornalista. Não, agora eu converti, eu vou largar tudo e ser missionário. E aí nunca nós chegamos na mídia, na imprensa, com pessoas com a cosmovisão cristã. O músico se converte e vai gravar música gospel. E vai virar um gueto ao invés de transformar a cultura. Só para aproveitar ainda a coisa que vocês tinham falado sobre a falta de romantismo quanto a isso, pensem, por exemplo, no trabalho do Antônio Carlos Costa na Rio de Paz. Não é nada romântico. Ele sofre as pressões, ele dói, ele sofre com o que ele vê, ele sofre as oposições que são feitas a ele. E a grande
grande maioria dessas oposições são de cristãos nominais. Então a gente não pode ser romântico quanto a isso. A gente tem que estar consciente de que a gente vai morrer no pleno exercício do dever. Esse trabalho, o movimento mosaico, o Labrie, que o Schaeffer trabalha, o Nancy Pierce, quer dizer, a questão do cativeiro cultural que a fé cristã se encontra, nós precisamos terminar. O nosso vocabulário ficou judaizante. Por exemplo, você vê as pessoas falando assim, eu até entendo o que querem dizer. Temos que sair das 4 paredes. Mas, gente, que parede? Nós somos cristãos. Cristão atravessa a parede. Jesus ressuscitou. A linguagem cristã não é de paredes, é linguagem de corpo. Quem está dentro do corpo de Cristo e quem está fora do corpo de Cristo. Então, há um movimento no corpo de Cristo. Portanto, é óbvio que há um medo. É óbvio o medo de Jonas, o medo de Panínive, o medo de encarar as últimas consequências da nossa mensagem. Se estamos de fato dizendo que devemos salgar todas as esferas da sociedade, como dizer que as questões cívico-políticas de esfera pública não fazem parte dessa totalidade? Que evangelho é esse que alcança só as coisas privadas ou até o terceiro setor, mas não entra na questão pública? Nós temos que levar o evangelho às últimas consequências. Isso no momento atual brasileiro dói. Isso no momento atual brasileiro implica riscos, mas se nós de fato queremos testemunhar, devemos ser o sal da terra verde e amarela. Já dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. Está na hora de nós estudarmos Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, Gilberto Freire. Está na hora de entendermos quem foi Joaquim Nabuco. Está na hora de nós entrarmos na nossa cultura brasileira, o país que tem um estado chamado Espírito Santo, no qual no mês passado um traficante chamado Capeta foi preso. É bem brasileiro isso. Capeta foi preso no Espírito Santo. É uma coisa bem brasileira. Olha só, Cristo Redentor é o símbolo máximo do Brasil no Rio de Janeiro. Machado de Assis escreveu um livro chamado Esaú e Jacó. O Neymar faz um gol na última Olimpíada, ele coloca uma faixa escrita 100% Jesus. Quer dizer, cristianizado, o Brasil já foi desde o início. O nosso xará, o xará do Pedro Álvares Cabral, o nome de um discípulo de Jesus, é o primeiro a chegar aqui. O primeiro nome dessa terra, dada pelos colonizadores, foi Terra de Veracruz. A primeira coisa feita foi uma missa. O Roberto Carlos canta Jesus Cristo, eu estou aqui. A Aquarela do Brasil diz Terra de Nosso Senhor. Chega de sermos uma nação cristã nominal. Tá na hora de sermos uma nação cristã de fato. E a gente tem que começar parando de brigar nas redes sociais. Ficando calmos. Gente, vamos... Toma água, Davi. Toma água aí, Davi. Davi, vamos lá. Essa questão da sincronia dos conhecimentos, né? Da gente tá aprendendo uma realidade aqui, não conhecendo a outra. Isso explica muito o que acontece nas discussões em redes sociais. Você vê que as pessoas estão falando de água e óleo, coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Um coloca um argumento pra água, o outro coloca um contra-argumento pra óleo. E as coisas não se relacionam, as conversas não se relacionam. É muito legal a sua intervenção, Paulinho, porque isso não é uma coisa que incide somente sobre a nossa conversa aqui, a igreja, a missão. É algo que está acontecendo com o todo. Por isso que se fala, inclusive, que é uma hora de transição civilizacional. Tem se falado sobre isso, sobre uma era de uma sociedade em rede, com Manuel Castells. É um momento de mudanças de paradigmas, de crise da mídia. Não é à toa que palavras novas como pós-verdade, política pós-factual, fake news estão tão em voga. Tivemos o notório caso do jornalista, por exemplo, William Vac, que é público, por isso que nós estamos citando. Da questão do preconceito, né? Quer dizer, não é algo que está acontecendo apenas com a igreja. Por exemplo, eu estive no segundo Fórum Folha de Jornalismo no começo do ano. E lá só se falou sobre isso. O professor Rosenthal Alves, dos Estados Unidos, disse o seguinte, que saímos da era dos meios de comunicação em massa para a era da massa de meios de comunicação. Por exemplo, você pode ver também o Fronteiras do Pensamento, um grande simpósio, um grande painel que é feito todo ano no Brasil. O tema esse ano é Guerras Culturais. Estamos num momento, por causa do advento das mídias sociais e outras coisas, mudanças tecnológicas, como aviões, como aumento dos objetos pessoais, isso aumenta a velocidade das coisas. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua própria rotina. Então essa dessincronia não é uma exclusividade nossa. Isso está alcançando a política como um todo. Por exemplo, partidos políticos e sindicatos são estruturas do século XIX, assim como a conhecemos. São estruturas analógicas, de representatividade analógica e burocrática. Só que nós estamos no século XXI, numa era de democracia digital, eletrônica, veloz, fluida. Então, as próprias estruturas do Estado contemporâneo estão em crise.
cabe aqui, então, nós, como servos de Deus, como pessoas que prezam pelo evangelho, pelo amor, pela misericórdia, nos pautarmos por aquilo que nós temos absoluta segurança, como isso, a misericórdia, o olho no olho, né? O modo de Jesus encarnado, né? Emanuel, Deus conosco, de realizarmos essas transformações. Eu encerro essa resposta, essa fala, dando um exemplo. Jesus, ele ensinou assim: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro no mano a mano tentar resolver. Não conseguiu? Fala com ele, vai com 2 ou 3, eu estarei presente. Não deu? Expõe pra todos. O que infelizmente acontece é, eu acho que talvez fulano, porventura, me disseram que falou mal de mim. Ao invés de eu ligar e ter misericórdia, não. De modo arrogante, impiedoso, eu vou exponho nas mídias sociais, escrevo textão no Face, e não sei o que, e dou um piti, e faço um escândalo. Onde está a misericórdia? Onde está o evangelho? Né? Stephen Hawking morreu e diz que uma das últimas descobertas foi que só existe uma coisa mais rápida que a velocidade da luz: fofoca na igreja. A velocidade da língua. Mas isso tá na Bíblia já, né? Isso é uma coisa que o movimento Mosaico tem tentado trabalhar muito, assim, que a gente só tem uma riqueza que a gente tenta comunicar, que é investir e ajudar a criar uma consciência de relações mais não midiáticas ou não espetacularizadas, a gente valorizar mais esses encontros pessoais, as conversas, e sentar, falar. A gente acha muito longínquo um representante público nosso pra gente não poder sentar e falar, e é muito mais fácil a gente descarregar tudo que a gente quer na rede social. Então, assim, se a gente tivesse mais olho no olho, o apóstolo Paulo, quando ele escrevia as cartas, ele falou: eu tô ansioso para estar com vocês, eu tô escrevendo, que é o único meio que eu tenho aqui agora, mas o que eu quero mesmo é estar com vocês. João fala a mesma coisa, tem coisa que não dá com tinta e papel, porque eu quero estar junto com vocês. Então a gente tem que criar essa cultura de olho no olho. Tem determinadas conversas que, se fossem feitas na presença um dos outros, não sairia. Não, a gente já ouviu muito isso, assim, de, por exemplo, nossa, eu não acredito que você é amigo de fulano, porque ele fala cada coisa e tal. Eu falei, se você conhecesse, tomasse um café, você ia ver que ele não era assim. É um pai de família, super querido, conversa muitas coisas, mas é porque não existe. As pessoas já formam um caráter já pela pessoa por aquilo que ela diz nas redes sociais, né? O Pedro estava me contando ontem sobre o movimento Mosaico, que eles têm um trabalho muito de coadjuvante, um trabalho muito escondido, assim, né? Que às vezes é lobby mesmo, pode chamar de lobista. É por baixo dos panos. Ministério mesa lateral, fica só de olho. Exatamente. Porque às vezes eles fazem algumas intervenções, assim, de grandes homens de Deus, que estão trocando algumas farpas nas redes sociais, e eles por baixo, pelos bastidores, entram em contato com eles, estabelecendo um diálogo. Pacificadores. Aí eu falei pro Pedro, o Mosaico vai acabar com a internet. O que vai ser da internet sem as discussões nas redes sociais? Aí alguém falou que não, enquanto o Trump tiver ainda um Twitter, a guerra ainda vai ser declarada lá. Então, nós estamos Ninguém vai mais ter razão pra pagar a internet, né? Ele vai cair até o jargão, por isso que eu pago a internet. Agora, o Mosaico também tem algo legal, que é a questão da ênfase que a Bíblia dá à hospitalidade. É um tema de Gênesis a Apocalipse, citado expressamente nas Escrituras, desde acolher o estrangeiro até você encontrar a prática de Jesus, a prática da igreja primitiva. Não se fala isso hoje em dia. É algo desagradável, mas a hospitalidade é algo específico para aqueles que exercem, né, o episcopado na igreja. Por quê? A hospitalidade traz transparência, né? Uma casa que tem hospitalidade é uma casa transparente. Pedro já teve oportunidade de estar na minha casa, já comemos na mesa da minha casa. Eu já tive a oportunidade de dormir. Penteou com o seu de pente dormir, de cabelo. de estar na casa do Pedro. E assim sucessivamente. Isso não é de uma vez, isso não é de duas vezes. A gente procura ter essa relação genuína, bíblica, dói. Mas quando tem um problema, resolve como família. O grande problema é que se nossas relações são construídas em bases de mamon, ou seja, de desempenho empresarial, ou se nossas amizades são construídas em bases, por exemplo, de Baal, de suplício, de sabe, eu tô usando aqui metáforas em tempo real, mas querendo dizer assim, se a gente tem uma amizade política, se tiver uma briga, vai resolver em termos políticos. Se a gente tiver uma amizade empresarial, se tiver uma briga, e vai resolver em termos empresariais. Só que nós não fomos chamados para fazer parte de uma grande empresa ou de uma grande marcha imperial, mas de uma família. E quando tivermos nossas desavenças, vamos resolver como família, como irmãos, como pessoas que se amam. Então, até quando você falou lá, se você tem um problema com o irmão, conversa diretamente com ele. Se não der certo, chama mais 2 pra conversar. E se não der certo, expõe. Mas tudo isso, o princípio dele, a base é o amor. Porque você ama tanto o seu irmão
que você quer mostrar pra ele, que vocês precisam ter um diálogo, que você quer voltar a ter e o amor não é indolência, o amor não é complacência. Todo mundo gosta de frisar, exatamente. Todo mundo gosta de frisar a primeira parte do dito de Jesus, que é muito cômodo, quando Jesus diz assim, olha, não fala do cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave do teu olho. Só que não termina aí o texto, porque Jesus fala assim, tire a trave do seu olho primeiro, para que veja claramente e tire o cisco do olho do teu irmão. Jesus não quer que fique cisco no olho de ninguém e nem trave no olho de ninguém, mas a hipocrisia nos cega. Você começa a falar mal da outra pessoa e não vê que você faz aquilo. Então tá na hora de nós tirarmos cisco, sim, tirando traves também, tirando escamas de mentira, e isso tem que ser feito com amor, com o objetivo de realmente ajudar as pessoas, de se ajudar e jamais de violência pela violência. Aproveitando que a gente está em ano de eleição, queria também pegar esse gancho e falar com relação aos candidatos, né? Porque como às assim? vezes... Pergunta quem? Não vou perguntar vou em quem votar você vai votar. no nulo. Porque assim, às vezes as pessoas, né, elas levam tão ao pé da letra a questão de que o cristão... E tem que levar, né, no sentido de que o cristão tem que ser sal e luz e fazer diferença, sinalizar o reino de Deus, aí elas acabam colocando numa grande lista, eu só vou votar em cristão, eu só vou votar em evangélico, como se há capacidade... Paulinho já... Não, é que, sei lá, a gente tá tão queimado com relação a isso, que você olha pra quem tá no poder e levanta uma bandeira de evangélico, você fala, cara, né, existem algumas perguntas que o cristão pode fazer, que não são perguntas guiadas partidariamente, que o cristão tem que fazer, que vai... Com relação ao candidato, quais são? Que vai, junto ao que a gente já falou, assim, sobre o que o David estava falando sobre o projeto de Brasil, etc. Pergunte, claro que você não vai ter oportunidade de conversar com ele, se você não tiver, mas pergunte assim, quais são os valores que o meu candidato representa? Que projeto para o país ele tem? Não pode ser um projeto só... Independente da bandeira religiosa que ele tenha. Exatamente. Para que projetos ele tem para o meu país? Quais são os valores que ele representa? Qual é a experiência pública que ele tem com base no que o país está construindo? Ele tem experiência pública? Ele tem experiência privada? Ele tem experiência partidária única? Ele é transpartidário? Ele fez associações? Ele é enviesado ou não? Esse tipo de pergunta facilita a gente conseguir peneirar muitos candidatos que não tem um projeto político para o Brasil. Entendi. Tem um projeto político para o eixo Rio-São Paulo, tem um projeto político para a sua plataforma e tentar pensar no macro, né? Não que vai asfaltar a rua de trás da minha casa. Exatamente. Quais são os valores que ele representa, qual a experiência que ele tem e qual o projeto que ele tem para o Brasil. E faz diferença o partido que ele está inserido? Porque às vezes porque o projeto tem que caminhar junto, né? A plataforma dele com a plataforma do partido. Com certeza. Né? E agora, o Brasil, ninguém governa no Brasil, assim, puramente só com o seu partido. São feitas alianças, assim. Pergunte quais foram as alianças, se ele tem experiência pública, as alianças que ele fez no passado. Quais são as que ele está querendo fazer agora no futuro. Isso é necessário. É só você ver na última eleição, quando ele perdeu o primeiro turno, com quem que ele se juntou no segundo turno. Exatamente, Paulinho. Mas não dá uma mistureira, assim? Não vira um sacão a gente não pode. Tristeza, agora, a gente não pode pensar assim, a gente vai escolher o Messias, não. Outra coisa, o brasileiro tem uma visão sobre política, é assim, eu coloquei o candidato lá, ele não se adequa, eu vou lá e tiro. Não se constrói democracia assim. Não, ela você está insatisfeito com o seu... Jeito, né? Pois é, você está insatisfeito com o candidato que foi eleito democraticamente, vá lá e fique fazendo pressão nele até ele pedir pra sair. Cobrando aquilo que ele prometeu que ia fazer. Exatamente. A gente tem um ping-pong político muito marcante no Brasil. A gente bate e quer a resposta direta. E é uma construção. Eu sou mais velho do que quase a democracia brasileira. Então, assim, é ridículo de tempo quando a gente pensa na quantidade de impeachment inglesa, que já teve, né? Exato, na norte-americana. Esse é um ponto legal, ter essa noção. Dos 10 presidentes eleitos democraticamente no Brasil, apenas 5 terminaram o mandato. Os outros 5 não terminaram, porque o Getúlio se matou, o Jânio renunciou, o Jango foi deposto, o Collor e o Dilma foram impeachmentados. É importante também, às vezes, simplificar no seguinte: a política, como um iPhone, como uma nota de R$100, como um carro, é uma ferramenta que não deve ser nem divinizada, nem demonizada. Aliás, algo que caracteriza o cristianismo, a fé cristã na política, seja talvez o fato, como Pedro disse, de não messianizar a política.
Cristo é Kyrios e não César Kyrios. Então, assim, nós temos que... Essa era a causa de morte dos cristãos. Eles falavam, não... Porque o culto imperial, isso tem no livro também, uma parte sobre isso, é o modo máximo de dominação política. Quando o líder político se torna o Messias e o cristão não aceita isso. Jesus é que está no controle de todas as coisas. Agora, como o Pedro falou, questões cidadãs vão ser resolvidas de modo cidadão, seguindo uma lógica cidadã, uma lógica republicana, visando o bem comum, pensando em todos. E nós temos que entender também que em todo o espectro ideológico, que é bem amplo hoje na contemporaneidade, temos questões de conservadorismo e progressismo, de esquerda e de direita, em economia e Estado, mercado econômico e Estado, nós temos questões ambientais, nós temos questões científicas, nós temos questões culturais, nós temos vários tipos de questões. Questões religiosas. Isso, e a política é um processo de decisão, é um processo onde juntos vamos participar da construção dessas respostas para todos nós, entendeu? Então, assim, o cristão, ele não está cooptado em nenhum lado dos espectros ideológicos. Você vai encontrar vetores importantes para o cristão, tanto no espectro, vamos para super simplificar, hiper simplificar, tanto na direita quanto na esquerda. Você vê uma ênfase pelas pessoas que estão vulneráveis, que é algo cristão na esquerda, mas você vê a ênfase na responsabilidade, que é um viés cristão na direita, e aí vem aqui também as leituras de Coises, de não idolatrarmos ideologias, e é algo que os teólogos, os biblistas sempre perceberam há muito tempo nos nossos 2000 anos de tradição. É que dentro dos próprios 12 apóstolos de Jesus, tem ali o espectro político todo daquele momento, que é Simão Zelote e Mateus Publicano. Isso não passou despercebido dos biblistas. Os publicanos eram os traíras do povo de Israel, porque pegavam o imposto do povo para dar para Roma. Já o Simão Zelote era exatamente o inverso. Eles eram ultranacionalistas, absolutamente opostos a Roma. E existem os dois expressamente entre os seguidores de Jesus, o que não deixa de ser curioso, interessante. Isso mostra esse ponto. É um mosaico, né? Isso mostra o ponto pluralista da visão cristã de política. Então, como é que a gente faz isso na prática? A gente não tem um candidato que encarna isso sozinho. Então, tem meios de você fazer isso, assim. Já que o cristão não fecha um pacote ideológico, ele pode encontrar, como Davi falou, expressões legítimas, públicas, em partidos e plataformas ideológicas diferentes. Então, sim, se o seu estado, por exemplo, tem um governo mais conservador ou mais progressista, pense, por exemplo, no Senado, ou na Câmara, ou na presidência. Como é que você vai fazer isso? Equilibrar esse número de forças dentro do país, para que o país não seja majoritariamente um país só progressista ou só aí conservador. Fica uma bancada inteira que fala a mesma coisa. Como se se expressasse o país. Sabe o que a gente podia fazer? Nós quatro aqui, a gente podia entrevistar os candidatos com essas perguntas, né? Isso é muito Ia ser show, né? Imagina. Irmãos.com. Vai chamar Joana Dark, né? Roda de fogo com os candidatos à política. Né? Montando o PIC, Partido Irmãos.com. Muito bom. É verdade. Então tá aí, gente, ó, Brasil Polifônico, lançamento da Mundo Cristão, Os Evangélicos e as Estruturas de Poder, de Davi Lago, e a gente vai sortear entre as pessoas que comentarem esse podcast em irmãos.com o livro autografado da Olha pode isso, autografar. Uma dedicatória, vai ficar desvalorizado, mas eu escrevo, vou rabiscar no livro. Recadinho! Legal, bastante. No programa anterior. Que é isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos no frio, debaixo da coberta. Depende de onde as pessoas estão ouvindo esse programa, né? Se eles estiverem ouvindo, por exemplo... No trabalho? Põe a coberta no colo no trabalho. No hemisfério norte, que eu acho que tá um pouquinho mais quente do que aqui, né? Ah, não deve estar. Não? Ou esse frio deve estar em tudo quanto é canto. No Ceará, por exemplo. Também, Você acha que tá frio no Ceará? Frio. Frio no Ceará é chuva. Se estiver chovendo, então tá frio. Muito bom, gente. Nós estamos aqui nesse programa especial com a participação do Davi Lago. Gente, programa insano, frenético, mas foi muito bom, foi muito bom. Davi Lago e Pedro Dutti, nossos amigos, os primos, né? Porque tem o mesmo sobrenome. E foi frenético mesmo, é engraçado que o Davi Lago fala rápido, a gente fala rápido, o Adri fala rápido, o Pedro fala rápido, ficou todo mundo acelerado. Quem ouve esse programa na velocidade 2x... Vai ficar maluco, vai explodir a cabeça. Teve que voltar pra velocidade 1 só pra conseguir entender, mas foi muito bom, cara, muita informação. E repetindo,
ouvindo, um complemento a esse programa está no BTcast também. Sim, estamos lançando ao mesmo tempo os 2 programas. Então, corre lá no BTcast se você ouviu aqui. Peraí, espera terminar esses recadinhos aqui, porque tem coisa importante. Verdade. Porque você sabe, tem 2 semanas que nós lançamos a campanha do financiamento coletivo do nosso projeto. 100 livros que todo cristão deve ler. Gente, deixa eu falar um pouquinho desse projeto. O projeto não é somente uma lista, ele tem várias curiosidades dentro dos 100 livros. Não é um livro de spoilers, né? Não. Tem curiosidade histórica sobre o livro, por que ele tá naquela lista. O contexto em que ele foi escrito, um pouco sobre o autor, algumas curiosidades. A gente tá fazendo uma pesquisa grande em cima desses 100 livros que todo cristão deve ler. E você sabe, no financiamento coletivo, a gente só consegue realizar o projeto se a gente atingir a meta. E a gente só tem 2 meses pra isso. Isso, a gente tá em 17... Quer dizer, agora é 1 mês e menos, né? Porque isso, a gente tem por volta de 46 dias aí, no dia da publicação desse programa, pra atingir essa meta. A gente tá com 17% hoje. A gente agradece muito a todo mundo que já apoiou, mas você que tá aí ouvindo, pensando, é um projeto muito legal, eu quero apoiar, e ainda não fez. A gente apoia, porque daí as pessoas vão vendo, né, amor? E vão se motivando. Exatamente. Né? Então, se você está pensando nisso, para agora, vai lá no site irmãos.com/100 livros e apoia já. É muito simples, você faz um cadastro rapidinho com a sua conta do Facebook, coloca o cartão de crédito ou gera um boleto de acordo com o valor que você quer apoiar. Sim, aí apoia você, apoia tua esposa, e se não for casado, avisa pra tia, né, amor? Todo mundo, a gente quer muito que esse projeto aconteça, eu tenho certeza que você quer também, que é um projeto muito legal, a gente tá trabalhando nele há mais de 3 anos, quase 4 anos já, então ele precisa sair do papel, na verdade ele precisa ir pro papel. Isso, verdade. A gente conta muito com vocês. E além de apoiar, a gente pede que você ajude a compartilhar. Compartilhe nas redes sociais, faça chegar em todo mundo que você sabe que gosta de livro e apoie já, para que essa campanha seja aquecida e atinja mais gente ainda, tá bom, gente? irmãos.com/100 livros. No programa anterior, a gente lançou uma promoção do Clube Ictus. Sim. A gente pediu pra vocês comentarem no Instagram. E eles estão ansiosos pra saber quem ganhou, marido. Vamos, não enrola com esse recado, não. Porque vai ganhar um box do Clube Ictus. Um box pra você fazer um unboxing. Nossa. Aí faz um unboxing no Instagram e marca a gente, tá? Isso. E o vencedor foi... Isso é uma bateria? O que você acha que tá. É um bufar de tambores? E o vencedor foi Lorival Neves. Lorival Neves, parabéns! Ô, cara sortudo! Ouvinte antigo que sempre comenta, aí foi privilegiado e vai receber em casa o box do mês do Clube Ictus. Se você já for assinante, fala pra gente que a gente manda um box anterior que você ainda não recebeu, tá bom? E agora, e pra ganhar o livro do Davi Lago? Brasil Polifônico. Eu já tenho o meu aqui, marido. Autografado. Inclusive, quem vai receber com dedicatória ao ouvinte do irmãos.com. Olha que legal, gente. Ele assinou. Bonitinho. A gente já pegou essa assinatura e o Mundo Cristão vai mandar diretamente pra quem receber. E pra ganhar, você só precisa comentar o post desse programa irmãos.com. Mas não é qualquer comentário. Não a é gente só falou, a gente falou aqui que é importante a gente se munir de informações pra poder fazer uma eleição um pouco mais consciente, né, amor? Pra poder conhecer um pouco mais sobre política, saber, entender que política não é só falcatrua. Sim. Existem coisas boas que dá pra fazer e tudo mais. E aí eu quero que você comente aqui nesse post, aqui no site de irmãos.com, comentar no post quais são as informações que vocês usam pra se munir. Quais são as fontes, né, amor? Fala nome de site, nome de podcast, artigos, nome de livros. Isso. Ajuda a gente aí a fazer um grande compêndio aqui em irmãos.com pra gente munir as pessoas de informação pra essas eleições, né? Isso, pra conhecer mais de política. Vai ser um grande post de links. Pode divulgar o seu projeto, desde que esteja relacionado com o tema, né? Pergunta, né? Então a gente conta com vocês e no próximo programa a gente sorteia um dos comentários, lê o comentário aqui e você recebe na sua casa o livro autografado Brasil Polifônico do Davi Lago. Isso aí, por um Brasil com pessoas que conheçam mais de política, viu? Muito bom.
E pra finalizar, falando de eventos, a gente acabou de chegar do Encontro Cepal. Sim, estamos moídos. Não foi aquela loucura de gravar 14 programas igual já aconteceu alguns anos atrás. Verdade. Esse ano a gente foi mais low profile, assim, teve muitas conversas boas, articulou bastante, né? Como o Davi e o Pedro falaram, nós somos muito articulados, a gente articulou um pouquinho mais, lá, fez muitas amizades, conheceu gente e tal, gravou alguns programas, e como esse que você ouviu aqui, mas na semana que vem nós estaremos no Vocari! O grande congresso de vocação. Aí sim, nós vamos ficar sem dormir, sem voz. Voltados para jovens, isso mesmo. A gente vai no ritmo dos jovens, que tem programação começando às 6 horas da manhã. Os jovens... Não, mas das 6 da manhã não vai não. E vou mandar os voluntários lá bater fome. E tem vivência missionária começando 12:30. Então dá pra você ter uma ideia da loucura que é o Vocari. Eu também não vou dessa da 12:30. Eu não sou jovem mais, gente. Mas a estaremos gente vai estar lá correndo pra cima e pra baixo. Então se você estiver lá, nos procure, vamos conversar, vamos trocar ideias. E se você ainda não se inscreveu, dá tempo. vocari.org.br, tá bom? A gente se vê em Maringá na semana que vem. Porque o Davi Lago também vai estar lá, né? Davi Lago vai estar lá, é verdade. Vai estar uma galera muito legal lá. Você vai aprender muito se estiver lá com a gente. Vamos aproveitar, gente. Muitas possibilidades aí. E antes disso, no sábado que vem agora, tem encontro de líderes dos Jovens da Verdade. Nossa, verdade! Que é outra vez. Cara, foram 3 na sequência. Nossa, Vocação Sem Máscara. Gente, esse encontro vai ser muito legal. Vai ser muito show. Vai ter o pessoal do Rockbox lá. Nossa, banda que a gente admira pra caramba. 2 eventos sobre vocação na sequência. Se você não puder ir em um, vá no outro, vá nos 2, aproveite, pense na sua vocação. Se puder ir nos 2, os 2, eles têm focos diferentes, apesar de falar sobre a mesma coisa. Pense sobre isso, leve seus jovens a pensar sobre isso e vamos usar a nossa vocação para mudar o mundo. É isso aí.